Bem, tendo com a estrutura da peteca montada, agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar um peso aqui dentro dela, porque ela precisa ter estabilidade. Então, dar estabilidade para a peteca é um peso e as peninhas que vão aqui em cima. Então, o que a gente faz? Corta um círculo no tamanho do fundo da peteca, ó, do tamanho do fundo da peteca, tá? Eu cortei aqui no retalhinho de malha, qualquer tecido serve. Cortei, fiz o recorte com a tesoura de picote e deixa aqui, ó, no local da abertura onde a gente vai introduzir a areia, deixa um pouquinho de tecido, uma sobra de tecido que facilita na hora de colocar a areia. Eu coloquei 50 gramas de areia aqui. Olha, que aquela areia de aquário. Deu 50 gramas. Então, vamos medir aqui pra gente ver. Pega uma balancinha de precisão, gente. É importante ter controle da quantidade de peso para não deixar essa peteca muito pesada, tá? Vamos lá. Ó. Subiu para 54 devido ao peso do tecido. Então, aí depois vem a peteca, vem as penas, a plumagem. O importante é que ela fique com seus 65, 70, até os 75 gramas. Tá ok, gente, de peso? Porque senão fica uma peteca muito pesada e as crianças têm um pouquinho mais de dificuldade de trabalhar. Então, feito isso aqui, então, colocar o peso lá dentro da peteca. A gente vai colocando o peso aqui dentro, ajuda com o dedo, né, nessa abertura. E é só colocar o peso lá e distribuir no fundo da peteca. Deixa isso bem arrumadinho, bem acomodado no fundo da peteca, porque é aqui que ela vai receber a maior parte do atrito, né? É nessa parte aqui. Então, ó, distribuiu bem lá no fundo da peteca. Ó, distribui bem esse peso no fundo da peteca. Depois é só vir com o enchimento e colocar um pouco de enchimento aqui. Eu vou colocar e já volto com vocês. Prontinho. Já coloquei aqui um pouco de enchimento. É bem pouquinho mesmo, olha. Do tanto que eu tinha pegado, ainda sobrou isso aqui. Porque aqui eu vou ter que colocar as penas, então entra meu dedo com folga aqui e aqui fechar com ponto invisível com linha fio duplo preta, no mesmo fio que a gente usou para costurar, tá? Aquele fio 100% poliéster, né? Então aqui, olha, vamos ver quanto tá pesando a nossa peteca até agora. Deixa eu zerar aqui. Olha, 64 gramas ela já está, sem colocar as peninhas. Agora, o que a gente vai fazer? Vai fechar isso aqui com ponto invisível e montar a nossa peteca. Para que a nossa peteca fique um pouquinho mais interessante, você vai fazer 2 olhinhos, vai ter lá no molde também o olhinho. Aqui eu optei por feltro, tá? Mas você pode utilizar aí o tecido que você tiver, microfibra, microsoft, desculpa pessoal, não é microfibra não, microsoft, né? Um tecido que não desfie, tá? De preferência que não desfie. Aqui eu peguei um pedaço de feltro e pintei, tá? Fiz um gabaritozinho para os olhos e aqui eu pintei com tinta para tecido. Mas se você quiser, você pode também aplicar um pedacinho de feltro preto aqui. Aí faz o ponto caseadinho para poder aplicar o feltro preto ao feltro branco. Então vai fazer os olhinhos, tá? E já corta o acabamento também. Então isso aqui passa a linha, porque vai ser vincado ao meio isso aqui, tá? Já deixo isso aqui preparado. Então, tendo isso daqui preparado, bem, peteca cheia, né? Eu já coloquei aqui, ó, o enchimento, tá vendo? Aquele enchimento misto. A gente empurra lá dentro, não coloca muito não, tá? Ó, o suficiente para ela ficar assim, ó, macia, mas não tão cheia. Olha, meu dedo cabe aqui com folga, porque eu preciso introduzir as peninhas. Lembrem que eu não tirei a agulha, né? Com a linha que eu enrolei aqui, ó. Então, essa mesma agulhinha, a gente vai introduzir aqui dentro.
A gente vai fazer o seguinte aqui. Introduz lá dentro da peteca e pega esta agulha, vê aqui onde ela saiu, e introduz aqui, ó, de dentro para fora, prendendo a pena, as peninhas, o chumacinho de pena, a peteca. Dá um pontão aqui, olha, é um pontão mesmo, tá? Ó, um pontão. E volta e pega lá o corpo da pena. A gente vai sair aqui do outro lado. Eu tô trabalhando com a mesma agulha, tá, pessoal? Não mudei de agulha, não. Se tiver dificuldade na hora de puxar, pode pegar uma pinça, um alicate, enfim, aquilo que tiver mais fácil para vocês, tá? Então, aqui é o mesmo fio duplo, aquele fio de sapateiro. Também, ó, outro pontão, ó. Não sei se dá para vocês verem aqui onde eu saí. Vou dar um outro pontão, volto. Aí, eu vou sair do lado de cá. Então, eu vou fazer isso. Eu vou indo e voltando por dentro aqui, prendendo as partes da peteca. Essas partes aqui, ó, da peteca, prendendo as penas, tá? Indo e voltando por dentro dela. Vou fazer isso e já volto com vocês. Então, aqui, pessoal, olha, tendo introduzido as peninhas, aqui prendido no vai e vem, com pontões, com aquela linha preta, tá? Linha forte, linha de sapateiro. O que eu fiz? Para que essas penas não ficassem caindo, né? Porque a tendência delas era se abrirem. Eu peguei uma linha de crochê, tá? Mas pode ser linha de pesponto, pode ser linha de bordado. Peguei uma agulha comprida, mas nem precisaria ser uma agulha tão comprida, porque eu precisava do orifício um pouquinho maior, porque eu passei o fio duplo aqui. O que eu fiz? Eu subi cerca de 4 centímetros aqui. Olha, vamos medir. Ó. Aqui, ó, deu 4,5. Tá vendo? 4,5. Então, nessa medida, 4 centímetros, 4,5, eu passei um ponto, indo e vindo. Eu peguei daqui, passei pelo meio aqui, fisguei a outra pena, passei novamente, passei pelo meio, fisguei a outra pena. Isso a gente prende as 3 peninhas juntas, porque assim elas ficam mais equilibradas. Passei de novo aqui, passei pelo meio, olha a minha agulha saindo aqui, peguei a outra peninha. Faz isso umas 2 vezes, eu já tinha feito uma vez, para não ficar muito repetitivo, eu deixei para fazer a segunda vez junto com vocês. Aí faz o arremate assim, passa por dentro do ponto, passa a agulha na argolinha, passa a agulha aqui na argolinha, ó, ficou essa argolinha de tecido, a gente vai passar umas 2 vezes, tá? Para fazer um nozinho. Ó, fez o nó, aí é só introduzir a agulha em um dos pontos da peninha e fazer o arremate aqui. Depois, se quiser, pode colocar um pinguinho de cola aqui, tá? A cola mundial, aquela cola universal. Passa um pinguinho de cola universal aqui, que assim segura um pouco melhor, tá? Vamos ver se eu tenho um pouco de cola aqui ainda. É que elas secam. Essa aqui já não tem mais, deixa eu pegar outra. Pronto, e passa um pouquinho de cola, é importante que ela seja cristal, né? Essa cola transparente para não dar... não ficar aparente depois, aqui. Então, deixa aqui, olha, assim deixa as peninhas estruturadas, tá vendo? Elas ficam levantadinhas, assim. Agora é a hora da gente fazer os adereços na nossa peteca. Eu já deixei agulha e linha presas aqui, tá? Porque a gente vai fazer o acabamento da nossa peteca. O que eu fiz aqui? Primeiro, eu fixei os olhos, tá? Eu pus um pinguinho de cola atrás de cada olhinho
e coloquei como se ela estivesse tonta, atordoada, né? Por estar sendo jogada de um lado para o outro. Aí pus um pinguinho de cola só para fixar isso aqui. Depois eu vim ao redor com pontinhos caseados, tá? Eu usei o ponto caseado aqui, ó, a mão. E esse olhinho eu fiz com feltro, aqui e aqui, caseei ao redor com linha preta, na linha da cor da pupila, tá? E aqui ao redor eu caseei com linha branca, linha de costura, nos dois casos. Aqui dupla, fio duplo, aqui fio duplo. Então eu fiz essa costura com ponto caseado e na linha na cor do feltro. E aqui também eu apliquei o feltro da mesma maneira. E a boquinha eu fiz bordada, eu usei linha fio de meada, tá? 3 fios da meada. E fiz a boquinha com ponto atrás, depois eu vim passando a linha por entre os fios para reforçar um pouquinho mais essa boca. Vocês vão ter o risquinho do rosto dela também já lá nos moldes. O que a gente faz agora? Agora a gente vai fazer o acabamento para nossa peteca. Ela já está quase pronta, está quase finalizada. Como a gente passou os pontões aqui, olha, não fica um acabamento legal, né? Fica esquisito, fica estranho. Fica bem estranho. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquele acabamento, vai ter no molde também, esse acabamento aqui, ó, tá? Essa pecinha aqui eu cortei no mesmo tecido que eu fiz a peteca. Se vocês quiserem fazer toda colorida também, fica a critério de vocês. Então, vai vir aqui, olha, na parte da frente, então, tá o rostinho da peteca, vai virar lá para trás, ó. Vai abraçar a peninha e vai virar lá para trás. Assim, direito do tecido com direito, ó. Eu deixei a linha aqui, porque eu já vou fazer o acabamento aqui. Deixa eu passar a linha só aqui para trás. Essa linha foi a linha que eu fiz a costura para prender a peteca às penas. Então, faltou linha, porque a minha tava curta, o fio tava curto, aí eu recoloquei. Então, tá fio duplo aqui, ó. Tá vendo? Fio duplo e a agulha é a mesma. Então, agora eu vou sair aqui, ó. Mais ou menos meio centímetro da borda do nosso acabamento. O que eu vou fazer? Vou fazer uma costura à mão, com essa linha resistente, deixando de 4 milímetros a 5 milímetros aqui, ó. Vou fechar de fora a fora aqui. Já eu volto com vocês. Prontinho. Passei a costura, fiz ponto atrás, chegou aqui no final. Ah, tenham cuidado de não pegar pena, tá, gente? Aqui, ó, deixa a peninha livre, porque a gente vai virar essa beiradinha aqui. Então, se pegar pena, fica difícil da gente virar. Vai desmanchar a costura e fazer de novo. Então, aqui faz um arremate simples mesmo, porque a gente vai fazer a volta nisso aqui, vai costurar lá embaixo. Então, juntei as duas partes do acabamento já aqui na nossa peça. Agora, a gente vai virar, vai vincar onde tem a linha. Tá escrito lá no molde, vincar. O que é vincar? Dobrar, né? Então, vamos dobrar isso aqui para baixo. Ó, puxa aqui, gente. É difícil para mim porque eu não tenho unha, né? Minhas unhas são curtas. Mas a gente pode usar qualquer ferramenta. Pode ser uma pinça, né? Pode ser qualquer ferramenta que vocês tenham que possa ajudar vocês. Quem tem a unha comprida já fica mais fácil. As minhas unhas são bem curtas. Então, ó, puxa, vinca isso aqui, vai virar um meio, tá? Deixa bem viradinho. Prontinho, olha, viradinho, tá vendo? Todo viradinho. Ainda com a agulha e linha, a gente vai juntar. Agora, essa parte do acabamento é a peteca. Então, é ponto invisível, um ponto, já veio daqui, né? Que eu saí daqui com a linha e a agulha, aí agora eu desço
Na mesma direção, pego o corpo da peteca. Puxo. Agora, eu vou lá, volto, pego os 2 tecidos do acabamento e puxo. E assim eu vou fazendo ao redor todo até fixar esse acabamento à peteca. Eu vou fazendo isso, tá vendo? Olha, um ponto lá no acabamento, um pontinho na peteca. Gente, é importante isso daqui para deixar bem reforçado, tá? O trabalho. Se precisar fazer 2 vezes, façam. Então, um ponto aqui, um ponto, pegando os 2 tecidos lá. Às vezes precisa arrumar para acomodar bem, para não ficar o tecido de baixo mais saliente que o tecido de cima. Então, é isso aqui que eu vou fazer, tá? Ponto invisível, um lá, um cá. Um na peteca, um no acabamento. Até fazer a volta toda. Então, eu vou fazer isso e já volto com vocês. Prontinho. Fui e voltei 2 vezes, tá? Então, dei 2 voltas aqui. Agora, eu arremato o meu fio aqui, passando a agulha umas 2 ou 3 vezes dentro da argolinha, que é para fazer um nozinho. Passei 2, vou passar 3 para deixar o nozinho bem fixado. Puxo, puxei, ali. O nozinho tá bem arrematado, introduzo a agulha no lugar onde eu saí e saio em qualquer local do meu trabalho. Esses arremates são importantes que a gente faça. Pronto, pessoal, nossa peteca tá acabada. Tá aqui, ó, o nosso brinquedo, né? Uma peteca bem interessante, ficou divertida e principalmente muito firme, olha, ela tá bem firme, tá bem estruturada e é isso que importa para um brinquedo. Vamos ver quanto ela tá pesando agora? — 95 gramas. Tá um peso razoável, tá? Se você for fazer uma peteca para uma criança pequena, é preciso fazer um cálculo de peso, né? Apesar que as crianças hoje em dia têm bastante força, né? Tem bastante energia. Porque essas petecas são para crianças a partir de 7 anos, tá? Isso daí vai de 7 anos até os idosos. Até pessoas idosas podem brincar de peteca, né? Porque ajuda na coordenação, numa série de processos, né? No cognitivo, ajuda a reforçar laços de amizade, a fazer amizades, né? Quando a pessoa joga peteca. E o mais interessante de tudo é que a peteca é um brinquedo nosso, é um brinquedo brasileiro, tá? Então, eu dei preferência para começar de novo as postagens no canal, dando prioridade para um brinquedo brasileiro. Porque quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os indígenas já brincavam de peteca. Era num outro formato, um outro estilo, com materiais que eles tinham aqui, como palha de milho, penas de aves, né, toquinhos, né? Mas eles já faziam jogos, já brincavam de peteca, né? Depois é tanto que a peteca, na década de 70, 80, ficou tão comum, né? Um brinquedo tão comum, que começaram a ter jogos mesmo, com regras e tudo. Parece até um jogo de voleibol, né? É interessante, eu vou deixar um link na descrição do vídeo para que vocês possam, quem tiver interesse, né, em saber mais a respeito da história da peteca, entra lá e dá uma lida, né, no conteúdo, é bastante interessante, vocês vão encontrar bastante informações a respeito da peteca. Mas tá aqui, ó, um brinquedo nacional, 100% brasileiro, feito por uma artesã brasileira, né? Eu não sou a única pessoa que faz peteca no Brasil, mas eu resolvi trazer para vocês a peteca, tá? Para que a gente possa trabalhar com as crianças, porque a gente pode jogar junto com elas. Então, crianças a partir de 7 anos já podem brincar com peteca. As menores, o risco é de machucar,
porque elas ainda não têm coordenação e fica difícil, né? Até mesmo o formato da peteca, né? Essas peninhas, pode machucar a criança menor. Mas a partir dos 7 anos já dá para as crianças brincarem. Então fica aqui a dica para os professores, né? Para os pais, para os avós, tios, né? Fazerem. É uma coisa tão fácil, faz rapidinho, dá para fazer toda a mão se quiser também. Até pode dispensar a costura à máquina, que eu resolvi fazer a máquina, né? Mas pode ser feita toda à mão. É um brinquedo que você vai utilizar retalhos. Aqui, como eu disse, eu utilizei um retalho de um tecido que é feito para estofamento de automóveis, mas pode ser o curvim, né? Pode ser o próprio aquablock, qualquer tecido que vocês tenham aí, que seja sintético e firme e forte, um tecido forte, dá para ser feita uma peteca. Vai pouquíssimo material e vocês fazem um brinquedo que eu tenho certeza que vai agradar a todos. Inclusive os adultos podem brincar com isso daqui, né? Pessoas de idade, pessoas idosas podem brincar, até sentadas, né? Elas podem brincar jogando umas para as outras, batendo na peteca. Quem tiver condições de ficar em pé pode formar um círculo e jogar de um para o outro, né? O importante é não deixar a peteca cair. Aí, no caso, que se formarem dois times, né? O time que deixou a peteca cair perde o ponto, cai no seu território, né? Faz um território delimitado, seja em círculo, seja delimitado por uma faixa, enfim. A brincadeira abre aí um leque grande para que vocês possam divertir, né? Crianças de 7 a 107 anos. Então, fica aqui a nossa peteca, né? Fica aqui a proposta do canal. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço para quem ficou comigo até agora. Como sempre, os moldes estão na descrição do vídeo. Aí vocês vão encontrar o link de acesso para o Google Drive e para o Facebook. Tanto a página do canal do Facebook e a página do grupo também. Que é a nossa página, o nosso grupo, né? O Mayla May Handmade Toys. Também tem um grupo. E vocês vão encontrar ali, tá? Os moldes. Aí é só baixar para o dispositivo de vocês, da maneira que vocês acharem melhor baixar. E pronto, e fazer a peteca de vocês, tá ok? Outra coisa que eu gostaria de falar, pessoal, é a respeito do seguinte: tem algumas pessoas que estão solicitando postagens no grupo, tá? No nosso grupo lá do Facebook, elas estão solicitando que a gente poste conteúdo delas. Tem uma regra no grupo que eu achei melhor colocar essa regra no grupo, porque para evitar que vire confusão, tá? Para que a gente não misture as coisas. Então, o que é essa regrazinha que eu coloquei lá no nosso grupo? É a seguinte: é que no grupo a gente só aceita trabalhos postados ali, a gente só coloca, só publica os trabalhos que forem feitos com base nas propostas aqui do canal, tá? Então, se você fez algo que foi proposto aqui no canal, né, eu vou ter o maior prazer de postar lá no nosso grupo. Mas se não for, por gentileza, não insista, tá? É que eu já tive alguns problemas aí com pessoas que insistiram em querer postar conteúdos que não tinham nada a ver com o canal por autopromoção. Então, não é isso que eu estou buscando, tá? Eu não quero que haja esse contexto de autopromoção lá dentro do nosso grupo, tá? Como eu disse, o grupo é nosso, mas ele foi feito baseado na intenção de que vocês façam as propostas que eu sugiro aqui, né, no canal, e que vocês mostrem o que vocês estão fazendo ali, que vocês compartilhem, né, o que vocês estão fazendo conosco. É uma maneira da gente trocar ideias, né, de ver como é que ficou o trabalho de vocês,
Porque, como eu digo sempre, a proposta que eu dou aqui é a mais simples possível, né? Os trabalhos que eu coloco aqui no canal, né, que são os mais simples possíveis. Então, eu sempre dou margem para que vocês usem a criatividade de vocês e que façam de vocês e gostem de ver depois. Então, fica aí, tá, pessoal? Só essa informação para que as pessoas não achem que eu estou barrando a publicação delas, né, por uma questão até de competição. Não é isso, porque o nosso canal não tem essa intenção, tá? De competirmos umas com as outras, mas pelo contrário, é de compartilharmos conhecimento, né, dentro daquilo que eu proponho, né, umas com as outras, tá? Mas dentro das propostas do canal, por gentileza. Então, para quem ficou comigo até agora, muito obrigada, né? Espero vocês na próxima proposta. Quem gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, isso conta bastante, tá? Tanto aqui no YouTube, quanto lá no Facebook, tá? Mostrem que vocês gostaram do conteúdo, porque aí chega mais quantidade de pessoas. Então, pessoal, muito obrigada. Até mais. A gente se vê.